Salve, salve, turminha! Vamos lá então, né? Vamos lá porque, enfim, agora os próximos dias serão de clássicos. Sim, clássicos, só que com a chatice da seleção brasileira no meio também, né? Então, depois de pegar o Corinthians, sábado, lá no Itaquerão, 15 dias aí de nada, né? Até o Grenal do dia 20 no Beira-Rio. Enfim, o Grenal que temos tudo para ganhar. Por quê? Pepe Roger está do nosso lado e o Roger é muito mais técnico, muito mais estrategista que o possível demissionário aí do Grêmio, né? Enfim, os caras estão falando já em outro nome, do Tite, né? Então é porque não querem o atual treinador. Então, creio que uma motivação a menos para eles. Que bom para nós. Mas enfim, vamos lá. Começando por Dubai. Por Dubai, sim, o Inter oficializou hoje a venda do Igor Gomes ao Shabab Al-Ahli de Dubai. É um time que a gente nunca ouviu falar, mas enfim, o time que comprou o Igor Gomes e vai deixar nos cofres do Beira-Rio quase 25 milhões de reais limpos. Ou seja, né, seu Oliver? O Oliver não gostou muito da venda, o Oliver gostava do Igor. Mas com a venda, e era impossível não vender por esse valor, né? O Inter bate a meta de 135 milhões de reais em vendas, ou seja, a primeira conquista do ano foi desbloqueada, né? Como diriam os jovens, o Inter conseguiu atingir a sua meta de vendas. Uma imprevidência, né, com relação ao campeonato, ao elenco, mas uma necessidade em relação à grana, ainda mais agora que o Inter pegou de volta 10% do que tinha vendido no combo da LFU, e com isso vai deixar de ganhar 109 milhões de reais, ou seja, o déficit vai aumentar, a dívida vai aumentar, enfim, mas o fluxo de caixa vem a calhar nesse momento. Então, com a venda do Igor, o Inter fica aí com um zagueiro a menos, e eu vou ser sincero com vocês, foi o primeiro jogo do Sampaio, lá do Vitão, mas falta sintonia entre essa dupla, né? Falta conjunto, sobretudo com eles. Eu vou repetir aqui, nos últimos 3 jogos o Inter teve 4 zagas diferentes. Mercado com Vitão, depois Rorel com Vitão, depois Igor com Vitão e agora Sampaio com Vitão. Também não é fácil, né? E acho que o gol do Vitória ontem foi justamente numa falta de sintonia na dupla de zaga. Algo a corrigir até o sábado, quando o Inter pega o Corinthians. O Corinthians, por sinal, que quarta-feira vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo pela Copa do Brasil. Ou seja, possivelmente vai chegar também desgastado, porque a tendência é ser um jogo muito duro, né, muito difícil do Corinthians lá no Maracanã, tendo que sobreviver ao primeiro jogo para depois decidir em casa a Copa do Brasil. Enfim, e eles não vão ter o Ramalho, o zagueiro, que até interessou o Inter, né, antes do Rorel. Não vão ter o Fagner, o violento Fagner foi expulso, e também não vão ter o Romero, o atacante Romero, que anda com um faro de gols impressionante, também suspenso. Então, bom pro Inter não ter esses 3 caras. Relógio na tela, por favor, meu caro Marcelo Benfica, por gentileza, pra gente pedir aqueles 5 segundinhos, pessoal, deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. Hoje, 21 horas, temos live. Vamos tratar dos clássicos, né? 2 clássicos, 2 super clássicos pro Inter aí. Corinthians e Grêmio nos próximos dias. Enfim, tomara que com combinação de resultados o Inter consiga definitivamente ingressar no clube dos G, né? E ficar mais tranquilo para voltar a Libertadores agora em 2025. Relógio na tela, por favor. Obrigado pela força, turma. Vamos lá. O Corinthians se vingou do Inter, né? Se vingou. O Corinthians, que no primeiro turno tinha reclamado que o Inter tinha colocado ingressos a R$300 lá em Criciúma, quando o Inter ganhou deles, né? Com o golaço do Wesley de fora da área. Eles serão mesmo agora, botaram ingressos para a torcida do Inter a R$300 lá no Itaquerão. É um preço salgadíssimo, né? Enfim, foi a vingança que o Corinthians encontrou em virtude do que entendeu um ingresso muito caro lá em Criciúma, que até talvez nem tenha sido coisa do Inter, né? O Criciúma que estava alugando o estádio, enfim. Mas o fato é que o ingresso para a torcida colorada é de R$300 lá no Itaquerão. Salgadésimo, né? Mas enfim, acontece. O Inter, não sei se você sabia, mas o Inter, na reforma do CT, fez um dique ali no CT Parque Gigante, entre o CT e o Guaíba, para justamente evitar alagamentos daquela monta, né? Como foi quando ocorrer de novo a enchente. Tem na madeira, mas enfim, algum dia vai acontecer de novo. E agora tem um dique ali para minimizar os estragos. Enfim, coisa boa. Eu acho uma boa medida que o Inter tomou na reconstrução do seu CT. Temos para enfrentar o Corinthians, antes do Grenal, pendurados perigosos. Thiago Maia, Bruno Gomes e André Valência estão pendurados, mas o René também está pendurado, e o René pode ser uma alternativa, bati na madeira de novo, para a zaga em caso de necessidade, urgência e emergência. Mas sobretudo Maia e Bruno Gomes se preocupam, né? Caso o Bruno tome amarelo, bati na madeira de novo, contra o Corinthians, né, e vai estar suspenso daí para o Grenal, aí a tendência é que estreie o Aguirre, né?
o argentino Aguirre, que estrearia justamente no Grenal, né? Que estreia, hein? Bom, também o Grenal forja caráter e forja homens também, né? Então, pode acontecer, porque, enfim, o Igor é um cara de defesa, o Bruno Gomes é um cara de defesa, e de repente pode acontecer de tomar o cartão. O Maia também, aí no Maia teria o Bruno Henrique, né? Para entrar aqui, os dois se revezam, cada um joga um pouco, todos os jogos, né? Sempre tem a substituição, o Maia por BH, nesse caso o BH é quem começaria o clássico daí. Mas tomara que o Maia não tome amarelo. O Fernando limpou a ficha, né? O Borrezão velho saiu com essa... Saiu não, se lesionou, sentiu dores antes do jogo, tanto foi sacado da partida contra o Vitória, né? E, em princípio, tá inteiro pro Grenal. O meu único medo é que tem convocação da seleção colombiana nesse meio tempo, antes do Clássico. Se ele se recuperar a tempo e for convocado, bom, aí é um risco, né? É um risco. Então, só não digo que o Borré tá certo pro Grenal, porque tem esse raio dessa convocação antes aí. E nesta segunda-feira, o presidente Barcelos foi ao Rio de Janeiro para pegar os pila lá da CBF, ainda em virtude da enchente, né? Um dinheiro que vai só minimizar, né? Que é um dinheiro ínfimo perto do que foi gasto na reconstrução do CT e do Beira-Rio. O Inter marchou com 90 milhões ali, né? E vai receber da CBF 5 milhões e pouco. Então, tem uma diferença muito grande, né? Mas fazer o quê? Pelo menos é um pilinha, né? Tem que buscar, evidentemente. Certo, turminha? Por enquanto era isso. Espero vocês 21 horas na nossa live. Beijos. Tchau, tchau.